ouvinte, nós vamos ler, como foi mencionado, aos Gálatas, capítulo 3, verso 1 a seguir, que diz o título: A lei é importante para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Ó insensato Gálatas, quem vos faccionou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Será em vão que tenhas padecido também? Se és que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, ou faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé. Amém? Ouvinte, nós lemos aqui a palavra do Senhor bastante categórica acerca do povo ali de aos Gálatas, né? Do povo daquele lugar. Então, o povo de aos Gálatas foi um povo que começaram no Espírito, começaram servindo a Deus de corpo, alma e espírito. Mas, ao decorrer do tempo, a igreja foi crescendo e começou a surgir pessoas, né, no meio deles, a ponto de introduzir outros tipos de evangelho, voltar o rudimento anterior. Então, o apóstolo aqui, sabendo disso, ele escreveu: Ó insensato Gálatas, quem vos faccionou para não obedecerdes à verdade a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? O que me chama a atenção, ouvinte, é que o apóstolo Paulo, ele não teve palavra de conforto, palavra de consolo, porque Deus nunca tem palavra de consolo ou de conforto para quem está no pecado. Deus sempre repreende, porque a palavra de Deus diz que Ele castiga e repreende todos quanto amam. E o povo aqui de aos Gálatas, eles não estavam merecendo consolo, eles não estavam merecendo palavras de conforto ou palavra de bênção. Então o apóstolo Paulo chegou falando para eles pesadissimamente: ó insensato Gálatas. Se nós formos buscarmos o que significa esta palavra insensatos, nós vamos ver que essa palavra significa alguém sem raciocínio, pessoas que perdeu o raciocínio. Então nós sabemos que o que não tem raciocínio são os animais. Amém? Os animais não têm raciocínio. Os animais, eles fazem as coisas, mas eles não têm a consciência para distinguir o que está fazendo. Então Paulo chegou para eles e chamou eles sem raciocínio e falou: quem faccionou? Nós sabemos que faccionar significa formação de partidário. Então ali surgiu um grupo de irmãos, um grupo de pessoas que formou partidário e começou a introduzir na mente do povo de ali aos Gálatas que eles tinham que voltar ao rudimento lá de trás, que eles tinham que guardar a lei, sendo que a lei não é errado, mas só que nós vivemos agora pela fé, porque nós sabemos, eu sempre falo, que a lei, Jesus Cristo,
Melhor dizendo, ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir a lei. Por que ele veio cumprir a lei? Porque a lei, irmãos, é o evangelho de fora para dentro, que você tinha que guardar todo aquele mandamento da lei. E se você errasse um só ponto da lei, você pecava todos os outros. Então tinha que fazer sacrifícios, tinha que chegar perante o sacerdote, o sumo sacerdote, para que eles fizessem expiação do pecado. Aí o apóstolo Paulo falou, perante os olhos de quem? Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Então agora nós vivemos pela fé. Nós temos certeza, se nós cometermos delito contra o nosso Deus, nós estamos pecando contra o Senhor, porque através da lei nos traz o esclarecimento do que é certo e do que é errado. Então o apóstolo Paulo continuou dizendo, só quisera saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então apóstolo Paulo ali fez a pergunta a eles, né? Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Nós sabemos que a pregação da lei, só quem tinha direito de fazer expiação do pecado, nós sabemos que era o sacerdote, sumo sacerdote. Nós sabemos que na pregação da lei, só aqueles que recebiam o Espírito de Deus, que era ali conduzido para conduzir o povo, como se nós formos ver, começou pelos patriarcas. Aquele que Deus escolhesse, era ele que conduzia o povo era regido por ele, os reis, né? Os juízes. E agora, na pregação da fé, nós sabemos que nós agora temos fé. Nós vivemos o evangelho da graça, o evangelho que tem que sair de dentro para fora. Nós temos que ser realmente libertos de dentro para fora. O evangelho da lei é o evangelho da aparência, não que a lei é pecado, é aparência. Então ela nos apresenta aquilo que é errado. Agora o evangelho da graça, ela nos apresenta aquilo que nós já não fazemos de errado e não podemos fazer, porque nós temos a consciência, o entendimento que a lei, ela abomina as coisas erradas, e nós vivemos pela fé. E se nós vivemos pela fé, agora não é mais o sumo sacerdote, não é mais o sacerdote que vai fazer expiação do nosso pecado, porque tudo isso foi crucificado com o Senhor Jesus. Agora, se nós cometermos o delito, e se nós dobrarmos os nossos joelhos e confessarmos ao Senhor os nossos pecados, seja onde nós estivermos, se nós tivermos o evangelho do arrependimento na nossa vida, aonde nós estivermos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os pecados, e o acusador da nossa alma cai por terra. Então, ouvinte, o evangelho da fé é aquilo que nós, pela fé, nós cremos que não vamos cometermos aquele delito, porque nós temos certeza que aquilo não agrada a Deus. Agora, no evangelho da fé, nós não vamos mais ficarmos julgando uns ao outro. No evangelho da fé, nós vamos perdoarmos uns ao outro, orar pelos uns ao outro, e até mesmo, como o próprio Jesus disse, para nós orarmos até em favor dos nossos inimigos, amarmos os nossos inimigos. No evangelho da lei, eles queriam logo punir, não tinha misericórdia, mas no evangelho da graça há misericórdia. Então o apóstolo Paulo aqui disse bem claro no verso 3, já estou encerrando, ouvinte: sois vós tão insensato que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Ele fez essa pergunta, ele veio com a palavra de novo, insensato. São vós tão sem raciocínios que começaram pelo Espírito e acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isto também foi em vão? Então, ouvinte,
começamos pelo Espírito. E por que agora vamos começar pela carne? Começamos pelo Espírito, pela fé, que a televisão não agrada a Deus. Começamos pelo Espírito, pela fé, que as vaidades, as maquiagens, todas essas coisas não agradam a Deus. Começamos a crer pela fé. Se nós aborrecermos uns ou outros, isso não agrada a Deus. Começamos no Evangelho da Fé. Se tiver invejas, que é a facção, se tivermos invejas um do outro, isso não agrada a Deus. Isto é pela fé. E agora, como que nós vamos voltar no rudimento lá atrás? Esse povo de aos Gálatas aqui, entrou o povo, me perdoa, gente, que eu estou um pouco assim rouco. Entrou o povo, ali um grupo de pessoas, falando que eles tinham que guardar o Evangelho da lei. Eles começaram a introduzir, olha, tem que se circuncidar. Se vocês for ler o livro de aos Gálatas todos, vocês vão ver, tem que se circuncidar, olha, tem que guardar o dia de sábado, olha, até aquela festa que eles faziam, os dias de festa, os dias de lua, tem que guardar. Começou a introduzir isso ali na igreja de aos Gálatas, a insensatez, a falta de raciocínio, a falta de fé acabou diante deles, que tinha um grupo de pessoas que começou a introduzir isso, e o povo de aos Gálatas começou a se render aos rudimentos, começou a largar a fé e começou a entrar na lei. Quando começou a entrar na lei, começou o orgulho, facção, começou o orgulho diante deles, a inveja diante deles, partidário, obras partidárias no meio deles. Então, ouvintes, nós temos que fugir dos partidários, contos que começaram no Espírito. Hoje está pregando que não tem nada a ver os irmãos andar de bermuda, não tem nada a ver as irmãs usar calça comprida. Então começou o rudimento da lei e começou, meus amados, dizer, não tem nada a ver aparar o cabelo, cuja palavra do Senhor diz que aquele que costejar o cabelo ou aparar o cabelo, já, irmãos, está pecado, que é melhor raspar do que aparar. Então é a palavra de Deus, não é costume, não é religiosidade, que tem pessoas que falam que nós somos religiosos. Não, religiosidade é aquele que pega partidário. Nós aqui pregamos a Bíblia, a palavra do Senhor. Nós aqui pregamos aquilo que pela fé nós temos a plena certeza que se nós fazermos não agrada a Deus. E pela fé, se nós continuarmos da forma que estamos, nós estamos agradando a Deus. Então, ouvinte, cuidado com os evangelhos que começou no Espírito, agora estão na carne. Estão esses partidários, essa contenda danada dentro das denominações, uns falando, fulano está certo, porque fulano está certo, e essa confusão toda. Ouvinte, fica com a palavra do Senhor. Foge do evangelho da lei, dos rudimentos, vive pela fé. A palavra de Deus diz nesse mesmo livro de Gálatas, mais embaixo, a palavra de Deus vai dizer que o justo viverá da fé. O justo não viverá de rudimento, de aparência. Eu costumo dizer para os irmãos que quando uma irmã se maqueia, para que ela está se maquiando? Para chamar a atenção. Isso se chama lascívia, as luxúrias, que traz sensualidade na igreja. Então nós temos que acabar com as lascívias na igreja, a maneira de vestir, ouvinte. Se é para as irmãs usar roupas decentes, usa roupas decentes, sai fora dessas roupas coladas no corpo. Se é para os irmãos usar roupa decente, usa roupa decente. Agora, como pode subir no altar, entrar na casa do Senhor com roupas apertadinhas, parecendo os volumes genitais? Ouvintes, isso é facção, isso é obra da carne.
Não caia nisso. Ah, mas agora o meu pastor falou que não tem nada a ver. Mas a palavra do Senhor diz que o nosso pastor é o nosso Senhor Jesus. E nós conhecemos a voz do nosso pastor e o pastor conhece as suas ovelhas. Então, ouvinte, a palavra de Deus diz que ainda que um anjo do céu venha pregar outro evangelho, seja maldito, seja anátema. Então não aceita outro evangelho. Outro evangelho é maldito. Não aceita, ouvinte. Aceita o evangelho da graça, o evangelho que regenera, o evangelho que transforma. Então sai da insensatez. Deus nos fez com raciocínio. Nós somos o povo mais inteligente da face da terra. Deus não nos fez para nós andarmos como animais. Às vezes os animais estão tendo mais raciocínio do que o ser humano. Então, ouvinte, entra na palavra do Senhor, foge do pecado, foge da ira, foge da inveja, foge da emulação, foge das coisas partidárias, de tudo aquilo que é carne, e anda em espírito e verdade. Andar em espírito e verdade, eu sempre falo e sempre vou falar, andar em espírito e verdade não é você andar de olhos fechados no ônibus, não é você andar de olhos fechados no serviço, não. Andar em espírito e verdade é simplesmente você não cumprir a vontade da carne. Aquilo que a carne quer fazer é que você não vai fazer. Isso é andar em espírito. Andar em espírito é você saber que quando você coloca uma vestimenta decente, você está andando em espírito, porque a carne quer que as pessoas andam, as irmãs andam com roupas chamando atenção, quer que os irmãos andam com roupas chamando atenção. Essa é a vontade da carne. Mas a vontade da carne é que nós guardamos o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, para receber o Espírito de Deus. Isso é andar em espírito e verdade. Então anda em espírito e verdade, anda de forma que aquele povo chega e fala: para que andar desta forma? Mas outros chegam e falam: não, isso aí verdadeiramente é crente, aquele fulano lá não é crente, porque a palavra do Senhor diz que Jesus não veio trazer paz, Jesus veio trazer dissensão. Então dissensão é isso, quando alguém, te maltrata e o outro já te defende. Isso é honrar a palavra do Senhor. Isso é andar em espírito. Isso é fugir da insensatez. É andar com raciocínio pleno diante do Senhor. Então, ouvinte, foge, mais uma vez eu vou falar, foge da facção. Foge dos partidários. Ah, eu vou ser daquele pastor. Não, seja de Jesus Cristo. Seja de uma igreja que prega a santidade e realmente vive a santidade. Eu vou contar rapidamente um testemunho aqui que aconteceu comigo lá atrás, quando eu era jovem. Eu era ainda do Ministério Deus Amor, mas eu me considero ainda, tá ouvindo? Do Ministério Deus Amor, que é ali que me ensinou o que é lutar com o diabo, o que é lutar contra a carne. Foi um ministério que realmente andou na presença de Deus, e tem muitos homens de Deus, e eu visito, eu vou na Deus Amor, gosto da Deus Amor, e se falar contra Deus Amor, que não está dentro da palavra, eu defendo, porque eu defendo aquilo que é certo. Mas quando eu era jovem, lá na década de 90, eu estava numa comunidade no Rio de Janeiro, né? Que eu sou do Rio de Janeiro, mas eu estava lá no centro. Aqui eu moro no interior. Então lá no centro do Rio de Janeiro eu morei lá numa comunidade. Então, de repente tinha um grupo de jovens, um jovem muito grande ali na comunidade, na igreja que nós estávamos. E de repente apareceu uma congregação nesse lugar que nós estávamos. E esse pastor pregava doutrina, rasgado. Então, de repente, os jovens da igreja Deus Amor começaram a ir passar tudo para essa igreja. Aí eu falei, bom, se lá prega doutrina, não tem nada a ver eu ir lá. E se esses jovens passaram para lá, porque realmente lá tem a verdade. Então, ouvinte, eu cheguei lá naquela congregação. Então eu sentei, e o pastor vai lá, prega a doutrina. O pastor prega a palavra do Senhor. Eu falei, Senhor, realmente, Senhor, aqui
prega também a doutrina. Louvado seja Deus, mais um defensor da justiça do Senhor. De repente o Espírito Santo falou comigo: meu servo, verdadeiramente ele prega a doutrina, mas presta atenção, ouvinte, presta atenção em quê? Presta atenção na diferença dos membros que ele conduz dele mesmo e dos membros que saiu lá do ministério que você está. Olha, e eu comecei a reparar, irmãos, havia uma diferença na vestimenta dos membros que era da Deus Amor, e havia uma diferença dos membros, dos presbíteros deles para os que era da Deus Amor, uma diferença muito grande, o corte do cabelo, o barbear, o modo de vestir. Então Deus chegou e falou para mim: meu servo, não só basta pregar doutrina, tem que expulsar o pecado, tem que banir o pecado. Ouvinte, não é só de palavra, nós não podemos servir o Senhor só de palavra. A lei, se você vê os que se dizem guardar a lei, que a lei é santa, quando nós observamos a lei e nós entendemos que aquilo que a lei está falando que nós não podemos fazer, que vai haver punição, que a lei é para punir, e a Bíblia diz que a lei é para os rebeldes. Então nós sabemos que é pecado andar na carne. Essa é a lei, é pecado andar na carne, é a lei, tem que andar no Espírito. Esse é o Evangelho da Graça. Então não importa só em nós só pregarmos a palavra e não vivermos. Nós temos que viver a palavra do Senhor. Não adianta eu pregar contra a televisão, daqui a pouco eu estou na televisão. Não adianta eu sair fora da televisão, do aparelho da televisão, que graças a Deus aqui nós não temos, sair fora do aparelho da televisão e daqui a pouco não vigiar. Estamos vendo coisas agora no YouTube, que é da televisão, a mesma coisa está na televisão. Até isso nós temos que saber se separar. Cuidado aí, ouvinte, com o YouTube aí. De repente você está aí está vendo o filme, entendeu? Está vendo aquelas imagens? Não. Saiba separar, ouvinte, né? Saiba separar. Então, porque senão você está no evangelho que não agrada a Deus. Então nós temos que viver o Evangelho. Não importa só ser cristão que tirou a televisão de dentro de casa, que isso tem que tirar em nome de Jesus. Ser cristão que os irmãos não andam sem camisa, os irmãos não andam de bermuda, não andam de short, andam de calça, né, comprida. As irmãs andam de saia. Não só importa isso. O que importa é que nós também não podemos andar compartidário na igreja. Não, o pastor agora está pregando o que pode, eu vou fazer. Não, o filho do pastor está fazendo, a esposa do pastor está fazendo, eu vou fazer. A esposa do pastor está pintando o cabelo, eu vou pintar. A esposa do pastor, os filhos do pastor, os netos do pastor estão falando que eu posso fazer isso, eu vou fazer. Então você nunca serviu a Cristo. Você começou no espírito, está terminando na carne, porque os verdadeiros servos do Senhor crê que Deus é imutável, Deus não muda, a palavra de Deus não muda, a palavra de Deus é sim, sim e não, não. Amém? Se pode, pode, se não pode, não pode. Pode ser o maior pregador do evangelho, começou a pregar evangelho da carne, foge deles, ouvinte. Foge. Pastor, mas como eu vou fazer? Vai pro joelho, pede Deus graça, ao invés de você ficar guerreando dentro de você, aquela luta, que é isso que o diabo quer fazer. Porque Deus está me instruindo, eu quero parar, porque Deus está me instruindo aqui para falar pros irmãos. É isso que o diabo quer, que quando nós vemos que os nossos líderes estão abrindo mão do pecado, eles querem que nós entramos em contenda partidário. Um fala, agora
agora pode porque o líder, a outro fala, eu não vou mais na igreja porque está acontecendo. Começa a esfriar na fé. Não esfria na fé. Pega a palavra do Senhor, ora a Deus. Deus, o Senhor vai transformar esse ministério ainda ou vai de mal a pior, Senhor? Se o Senhor for transformar, Deus, eu não vou ficar aqui, Senhor, recebendo, ó Pai, palavras que está, Senhor, sendo contra o teu espírito, contra a tua própria palavra. Me dê uma direção. Deus vai te dar uma direção. Deus vai falar contigo. E isso serve para os líderes carnais, os líderes que deveriam estar nos ajudando a pregar o verdadeiro evangelho. Eles próprios se levantam contra nós. Eles próprios falam que nós estamos pregando costumes. Mas nós não pregamos costume, nós pregamos a palavra de Deus e nós pregamos o bom costume. Então levanta, ouvinte, levanta dessa sua prostração, levanta dessa sua tristeza, desse abatimento. Agora a cantora tal, agora o pastor, o esposo da pastora está lá fazendo isso. Ouvinte, se eles não se converterem, eles já estão condenados, porque eles começaram no espírito e estão terminando na carne. Nós não podemos terminar na carne. Aquilo que Deus confiou a nós, nós temos que continuarmos em espírito. Nós não podemos ser insensato, nós não podemos viver na facção. A facção nos tirar a atenção do Espírito Santo. É isso que o diabo quer. Eu quero dizer para os ouvintes, os internautas, para todos que estão ao alcance, aqueles que vão ouvir ainda esta palavra, lê os Gálatas todinho, lê a palavra toda com entendimento. Ouvintes, eu vou dizer para vocês, eu não sou contra quem faz o curso teológico, eu não sou contra. Agora, até nisso você tem que saber estudar a teologia, porque a teologia, muitos ali que estão ensinando, muitos professores que estão ensinando ali, eles são instruídos para tirar o foco da espiritualidade e provar. Eles arrumam versículo dentro da palavra e provar o tal de não tem nada a ver. E há pessoas que começaram no espírito que tem coragem de dizer, não, antes eu era ignorante, agora não, agora eu estou certo, e está andando todo desordenado. Não sou contra, mas eu quero dizer para os irmãos, se nós lermos a palavra em espírito, não precisa teologia, porque a própria palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é o nosso professor, é Ele que nos ensina, é Ele que nos convence. E Satanás é astucioso, Satanás tem levantado homens para tentar instruir, para tentar colocar nós em facção, para dizer que nós estamos errados e eles estão certos. Então vive a palavra do Senhor. Que Deus abençoe, ouvinte. Que Deus abençoe. Espero que esteja esclarecido. Breve nós estaremos falando mais contra o pecado, contra Satanás, porque a palavra do Senhor só tem um objetivo. O objetivo de transformar a alma, de regenerar a alma e livrar do diabo e do pecado. Não tem outra forma. O evangelho da graça é o evangelho do arrependimento. Se é evangelho do arrependimento, como pode eu viver da maneira que eu vivia antes de aceitar o Senhor Jesus? Como pode? Antes eu andava de bermuda, andava sem camisa, andava na prática do pecado, mas depois que eu aceitei o Senhor Jesus, como pode? Aceitei o Senhor Jesus e antes de eu aceitar o Senhor Jesus, eu não queria aceitar o Senhor Jesus porque eu falava, puxa, eu vou ter que largar de andar de bermuda, eu vou ter que largar de short, eu vou ter que largar futebol, por isso que eu não queria aceitar Jesus. Aí agora eu aceitei Jesus, lá quando eu não tinha entendimento, eu não queria aceitar Jesus porque eu tinha que largar isso. Como que agora eu aceitei Jesus, eu vou voltar a fazer tudo isso? Irmãos, cuidado, irmãos, com Satanás. Cuidado com as filosofias de questões.
A palavra de Deus não é questões, a palavra de Deus ela não é debatida, ela é entendida. Cuidado com o negócio de debate, cuidado com pessoas que chegam na sua casa e começam a querer debater. Sai fora de debate. Se você tem convicção que o pecado não agrada a Deus, para que tu vai debater com pessoas que quer provar que pode? Fala com eles, olha, eu falo assim, irmãos, olha, vem pessoas querendo debater comigo, eu ouço a tese deles, mas se eu vejo que eles querem vantagens para o pecado, eu falo, olha, a palavra de Deus, ela não é debatida, ela é entendida, e a palavra de Deus não é para nós entrarmos em questões, é para nós entendermos. Então eu tenho convicção que o pecado, que a carne não agrada a Deus, então se você acha que dessa forma você está certo, então que você fica aí, não precisa a gente debater. Então se ele diz que já conhece a palavra, para que eles querem pregar para mim? Ou para que eu vou querer pregar para eles? A palavra é para quem aceita. Então quem sabe que tem internauta que você está confuso acerca do evangelho, porque você tem ouvido as pessoas de facções, as pessoas que formam partidário. Que facção é essa? Mais uma vez eu vou explicar. Facciosos, pessoas facciosas, que forma partidário. Vamos supor, eu aqui, o nosso cooperador Davi Daniel, né? O nosso irmão ali, o jovem Davi Ribeiro, o Jefter, as irmãs aqui, nós aqui, procuramos ensinar mesmo, rasgar do evangelho. Aí de repente chega um aqui e aceita Jesus. Aí aceita Jesus, já vem com os maus costumes, para tirar o bom costume. Não, isso não tem nada a ver, é que não sei o quê. Irmão, nós temos que tirar eles de fora. O apóstolo Paulo aqui nesse mesmo livro falou, olha, tira esses daí do meio. Nós não podemos viver, irmãos, nesse evangelho que está acontecendo agora. Igual exemplo, vocês podem ficar até chateados comigo, que eu estou orando a Deus para transformar. Deus está me dando essa ousadia, eu vou falar. Esse neto do missionário Davi Miranda, o Davi Neto, ele está equivocado dentro da palavra. E como que ele está atraindo as pessoas dizendo que aquilo é para jovem? Irmãos, os jovens, eles têm o Espírito de Deus, eles já venceram o maligno, já venceram o mundo. Então eu fico olhando, tem hora que eu penso, eu creio que futuramente essa live vai chegar até ele, que chegue, né? São os próprios inimigos que a palavra do Senhor diz, que os nossos inimigos são da própria casa. Então, foram os inimigos que estavam ali crescendo do lado do missionário, embora missionário, como ser humano, ele deve ter as falhas dele, mas todavia se arrependia. Então eles vêm com essas agora. É o evangelho, irmãos. É o evangelho da carne. Foge desse evangelho da carne. Vê se o evangelho que estão pregando, o paralítico está andando. Eles nem têm fé para chamar por revelação. Não tem fé para chamar revelação. Eles já declaram aonde estão: igreja preta, igreja treva. Aí vocês vão ficar tristes com isso. Ai, agora Deus amou, irmãos. Esquece a denominação, pega a palavra de Deus, pega na palavra, cai na oração, cai no jejum, sai fora dessas questões partidárias. Ah, agora o Davi filho, agora a Débora pinta o cabelo, corta o cabelo. Isso é o diabo fez isso para dar esse partidário. Uns falam, não, tá certo, outros falam, não, foge dessa questão e fala, não, vocês estão fazendo, o problema é Deus, mas eu vou servir a Deus, e se Deus não quiser que eu fique lá, Deus prepara outro jeito para mim servir a Ele. Essa é a palavra do Senhor. Começaste no Espírito, agora terminar na carne? Vai terminar na carne? O apóstolo Paulo fala, o sacrifício que vocês fizeram lá atrás para se batizar, os estudos que fizeram lá atrás para se batizar, foi em vão? Foi em vão abandonar a televisão? Foi em vão abandonar as políticas? Foi em vão abandonar os brincos, abandonar os batons, abandonar as roupas curtas? Foi em vão isso? Agora vocês vão voltar à mesma coisa? Cortar cabelo, pintar cabelo? Isso é a carne que quer.
Então sai, irmãos, sai desse evangelho. Se for possível, se os líderes não quiserem se humilhar, sai dessa denominação. Tem um monte de irmãos aí, ó, que está pregando a palavra. Deus não vai te punir, não. É mais fácil Deus te punir no meio do pecado do que você sair. Que evangelho é esse? Ouvinte, eu quero orar, mas deixa Deus falar. Que evangelho é esse? Que só a minha família cresce, só a minha família tem direito. Isso não é evangelho. Eu canso de falar aqui para os meus filhos. Se eu pecar, eu tenho que ter a punição. Não tem esse negócio de líder. Deus colocou aqui na frente do trabalho, mas enquanto eu for fiel a Deus, Deus vai ser fiel comigo. Mas se eu for infiel a Deus, fiel ao ministério que eu estou, eu tenho que ser, sim, irmãos, disciplinado. Não é porque é meu filho que não vai receber disciplina. Não é porque é meu amigo que não vai receber disciplina. Tem que ser disciplinado. Então, ouvinte, a igreja, as denominações que já não tem mais princípio, que já não tem mais disciplina, foge delas. Mas cuidado para onde você vai. Estou te dando a pista. Não adianta você ir para uma igreja que chega lá, prega contra o pecado, mas não pune o pecado, não expulsa o pecado do meio deles. Vamos supor, você vai para uma igreja que prega contra o adultério, mas aceita a pessoa divorciar e casar de novo. Tá apoiando adultério. Não tá, irmãos? Tá apoiando adultério. Entendeu? Então, não adianta pregar de uma forma e deixar de outra. Ah, porque o Senhor aceita, Jesus até aceita o divórcio em caso de traição, de prostituição. Jesus aceita o divórcio, mas casar de novo, não. Você pode até perdoar o seu cônjuge e falar, não, olha, não tem como nós vivermos juntos por causa dessa infidelidade, mas só que tem que ficar solteiro enquanto ele viveu, enquanto ela viver. Não tem esse negócio de segundo casamento. Então, se eu prego contra o adultério, mas aceito o segundo casamento, eu estou apoiando o adultério. Se eu prego contra a idolatria, mas estou se curvando diante de futebols, se vocês for observar, todo time de futebol, eles têm, como que é mesmo? Eles têm lá, eles têm o padrinho dele lá que me fugiu aqui da memória, não é isso que eu quero falar não, mas eles têm lá, né, o padroeiro deles, padrinho é padroeiro, eles têm os padroeiros deles. Então é idolatria. É idolatria. Quando você está lá, grita lá, Messi, Pelé, está idolatrando aqueles homens. Quem tem que ser glorificado é Jesus, que morreu na cruz por nós. É pecado, sim, ouvinte. Assistir futebol é pecado, torcer para time de futebol é pecado. Tá entendendo? É pecado e é idolatria. Então não adianta você chegar e falar, você tem que largar o São Jorge, que tem sim, mas pregou lá que tem que largar o São Jorge, mas aqui você está se curvando diante de um Messi, diante de um Neymar, diante de um Pelé, diante de um Flamengo, diante de um Corinthians, diante de um Bahia, sei lá, o time que existe. Você está idolatrando. Então cuidado. Pastores que sobem no altar e têm prazer de falar de time de futebol. Pastores que quando está na rodada tem que falar de time de futebol. Igual tem algumas pregações aqui no YouTube que eu estava observando. E o pastor até pregando ali dentro da palavra direitinho. Mas lá no final ele tem que falar no time dele. Quando está na roda de amigos, viu o que aconteceu com o time ontem, o que aconteceu com o Flamengo ontem, irmãos? Isso é pecado e naquele dia vai ter que dar conta. Esses dias tá voltando, hein? Vocês estão pensando que vai ter melhora em 2021? Não vai ter melhora não, irmãos. Vai ter melhora para aqueles que andar em espírito para vencer o que está para vir aí.
Está para vir aí aquilo que a palavra de Deus diz. Fome, peste, tudo está acontecendo. Então você cuidado com essas palavras de emoções. Que 2021 Deus vai te abençoar, irmão. Deus vai nos abençoar espiritualmente, mas materialmente as coisas vão de mal a pior. É bíblico. É bíblico. Nós temos que nos ligar em espírito. Justo vive pela fé. Não espera que vai ter presidente que vai fazer, governador que vai fazer, que isso é mentira. Se o mundo já nos maligno, Jesus já nos deu toda essa instrução. Então, se começou no Espírito, continua no Espírito. Por isso que Jesus morreu, mortificou a carne, para quando vinham as tribulações, ainda que a nossa carne seja fadigada, mas em Espírito nós vamos vencer ela em nome de Jesus. Ainda que os homens, diz sobre a lei deles lá, que nós temos que fazer casamento, não tem nada a ver com a opção, que quem é homossexual, que quem é lésbica. Se eles quiseram isso, problema é deles, mas a prática é pecado e nós não faremos casamento disso, que nos prenda ou nos mata. Esse é o evangelho, irmãos. Então, vocês sabem que a mídia, mais uma vez falar, a mídia está louvando aí esse encontro aí de Saturno com Mercúrio aí, está louvando, falando sobre a era do aquário. Vocês prestarem atenção? 2021 tá para entrar a era do aquário. Vocês sabem o que é isso? A era do aquário? A era do aquário é a lei liberal. O povo fazer o que quer. Se eu não me engano, lá em 64, eles já queriam fazer isso. Eles andar de qualquer maneira, andar nu na rua, como nós já observamos. Já estão fazendo prática de sexuais na rua, irmãos. Essa é a lei do aquário. É a lei liberal, a lei que os crentes têm que se calar. Vai ser lei contra nós calarmos a palavra de Deus. Mas louvado seja o Senhor Jesus, que a igreja de Cristo já está prestes de sair dessa terra abominável. A igreja de Cristo já está. Mas para nós sairmos desta terra e morarmos com Cristo, nós temos que andar em espírito. Não estou fugindo do tema. Temos que andar em espírito. Temos que andar com sensatez, não com insensatez. Temos que andar com raciocínio do que é pecado e do que não é, do que é facção e do que não é. Então, ouvinte, se apega à palavra de Deus. Amém? Se apega à palavra de Deus. Estou falando isso porque é o Espírito de Deus que está tocando nos nossos corações. Cuidado com os pregadores que se diz, tem até os dons de sinais e maravilhas, mas são exaltados. Eles que são os bons. Cuidado, ouvinte. Cuidado com esses líderes. Esses líderes que só eles pregam. É difícil dar oportunidade para o obreiro. Cuidado, ouvinte. Cuidado, são muitos falsos profetas. Escape-se pela sua vida. Que Deus vos abençoe, amém? Que Deus vos abençoe. Foge desse negócio de metanoia. Isso é demoníaco, irmãos. Foge disso. Que igreja é essa que tem que ser escura? Que igreja é essa que tem que ser por jovens? Se a Bíblia diz para nós honrarmos os anciões da igreja, a Bíblia diz para nós que somos sensatos diante de Deus, buscarmos o exemplo dos antigos. Isso é o diabo, irmãos, é o diabo. É o diabo que entrou no coração deles. Então foge disso. Vocês querem que eu dê um pequeno testemunho? Podem até me jogar na justiça, mas eu vou dar um pequeno testemunho para aumentar as vossas fé. Eu sou ainda do Ministério Deus é Amor, embora que eu estou no Ministério Pentecostal Missão de Cristo, mas eu sou ainda da Deus é Amor. Eu comecei na Deus é Amor no finalzinho de 87 e me batizei em 1988, 29 de maio de 1988. Fiquei como membro no Ministério Deus Amor 26 anos.
né? Tenho 32 anos de ministério e fiquei 26 anos no Ministério Deus é Amor. Irmãos, eu conheço o Ministério Deus é Amor quando eu comecei, né? Mas eu fiz uma pesquisa perguntando aos anciões, né? Do ministério quando começou lá atrás e quando começou agora. Quando eu comecei no Ministério Deus é Amor, a realidade é isso. Era um ministério simples de templo de igreja. Era um ministério simples de templo de igreja. Simples, né? Mas era um ministério, eu me lembro, o que tinha, quando eu fui para ele, tinha o saudoso pastor Laércio, os homens de Deus, aqueles que começaram juntinho com o missionário Davi Miranda. Se vocês não sabem, o saudoso pastor Laércio é um que ajudou a fundar aqui o Ministério Deus é Amor aqui em Niterói, em Neves, até que caiu. Ele que segurou a maior parte da responsabilidade. Então era um homem sério, um homem de Deus. Eu conheço o ministério. E foi Deus na época que mandou eu sair. Eu fui criado no Evangelho da Assembleia de Deus quando tinha doutrina também. Só passei prova. Tinha doutrina. Então, só que eu gostava do mundo. Eu gostava do mundo do futebol. Não tinha nada que me tirava o futebol. Então eu busquei na Bíblia, não encontrei na Bíblia amparo para mim jogar futebol, mas achei uma igreja aqui, né, que se diz ser igreja, que eu não tenho ela como igreja, não tenho, que eu passei lá 7 meses, que é a Universal, eles falam que é do Rei de Deus, mas não é do Rei de Deus, que eu conheço lá, que eu tive lá. Fui para lá porque lá eu podia andar na carne, mas quando eu cheguei lá, Deus me deu uma fome de ler palavras, que eu comecei a ler a palavra de Deus, eu comecei a cair do cavalo igual o apóstolo Paulo, eu vi que eu estava errado. Como pode? Eu me lembro que quando eu tomei um banho lá, que não foi batismo, como eu tomei um banho lá, eu fui me batizar de bermuda. E interessante que quando me jogaram na água lá, né, que eu tomei o banho, quando eu saí, eu já fiquei com vergonha de usar bermuda. E quando eu fui me batizar lá, as pessoas sendo batizadas caindo endemoniado. Aí o próprio Espírito Santo falava que eu não conhecia a Igreja Deus Amor, conhecia a igreja do Davi Miranda, porque ele tinha programa na antiga rádio Copacabana e a gente conhecia Davi Miranda. Então Deus, ele nos age naquilo que nós conhecemos. Então Deus falou, vai para a igreja do Davi Miranda. E eu fui. Eu quero dizer para os irmãos que eu ainda debati com Deus, eu orava, não, Deus, o Senhor pode transformar os bispos da Deus é Amor, da Deus é Amor não, da Universal do Rei de Deus. Aí Deus me levava, se eu não me engano, lá em Jeremias 14 ou 15, que fala, não adianta orar por eles. E eu fui continuar a orar, eu fiquei enfermo, sem sentir dor, fiquei preso na cama, eu me lembro disso. Eu só saí quando eu falei, não, Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu vou procurar a igreja do Davi Miranda. Eu fiquei curado e falei, tá vendo, mãe? Tá vendo? Fiquei curado e procurei a igreja Deus Amor. E quando eu cheguei lá, que eu vi aqueles irmãozinhos, aquelas irmãzinhas simples, né? Não, que não é pecado você se arrumar, é pecado você se arrumar com lascívia, né? Mas as irmãzinhas simples, irmãozinhos simples, as irmãzinhas com aquele avental rosa de chinelo orando, eu nunca tinha visto pessoas sendo usadas por revelação. Eu conhecia a profecia, que eu fui criado na Assembleia, mas a revelação não conhecia. De repente cheguei lá, as irmãs de sandália orando por revelação, e no primeiro dia que eu fui revelado ainda, eu fiquei maravilhado. Aí eu botava, olha só, chegava em casa, a minha mãe estava, a minha saudosa mãe que passou para o Senhor, estava ouvindo a rádio da Deus é Amor, e nesse instante eu não conhecia, mas quem estava no Rio de Janeiro era o presbítero Sérgio Sora, que foi um homem que chegou em talento, chegou quase perto do missionário, foi um que chegou quase perto do missionário Davi Miranda. Aí eu chegava, eles orando para Deus levantar paralítico. Eu falei, Senhor, essa igreja está certa, essa igreja está certa. Aí que eu amei mais ainda o Ministério Deus Amor. E quando ele chegava, pregava contra a televisão, pregava contra o batom, que o capeta caía. Como pode, irmãos? É isso que eu estou falando. Como pode agora terminar na carne? Né? O pastor Sérgio Sora terminar na carne, só Deus, né? Eu conheci aquele homem, né? Mas o que eu quero dizer para vocês,
Então eu conheci esses homens, eu conheci o pastor Lorival de Almeida, quando ele também orava por revelação. No meu ponto de vista, o último dia que eu vi ele orar por revelação foi quando ele estava fazendo uma vigília lá em São Paulo, a gente ouvindo pelo rádio. Ele entregou uma revelação que tinha um irmão ali que tinha gato d'água, que o irmão tinha que tirar essa máscara. Aí daí nunca mais eu vi o pastor Lorival orar por revelação. Falei, ih, aí tem coisa, né? Mas o que eu quero dizer isso? Posso falar com toda clareza, são homens que começaram no espírito, mas terminaram na carne, como vocês estão vendo, né? O Sérgio Sório, que se disse apóstolo, era um dos homens que mais pregava contra adultério. Hoje está em adultério com o segundo casamento. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, o Ministério Deus Amor, quando eu cheguei na Rua da Conceição, aonde é a igreja nova ali na frente ali da Rua Conceição, era um estacionamento, né? Eu fazia culto no pátio quando o tempo estava bom. Do contrário, fazia culto lá atrás, onde é o banheiro da Rua da Conceição lá atrás. Ali era o culto. Então, era uma igreja que caía muita água da pedreira, que ali é tudo, caía muita água da pedreira, só vivia cheia d'água, com cheiro de criolina, que lavava muito o banheiro com cheiro de criolina. Aí o que aconteceu? Eu me lembro que tinha o cartãozinho da Vitória, que a pessoa pegava ali, aí botava lá 50 centavos, 10 centavos, tinha tudo isso, né? Era simplesmente, pedia até oferta, se passava envelope, mas era simples. Mas depois que entrou os novos pregadores, presta atenção, depois que entrou os novos pregadores, dando valor ao dinheiro, de primeiro, o Ministério Deus Amor, quando eu cheguei, se a pessoa fizesse 3 anos no ministério, já era separado diácono. Quando fizesse 6 anos de ministério, era separado presbítero. E daí para frente, né? Pastor, se vocês quisessem, que era difícil levantar assim pastor, né? Mas já era pastor. 9 anos já podia ser pastor. Então era assim. Mas depois que entrou o maldito dinheiro que não souberam usar, se tornou maldito. A realidade é essa. O que acabou com o Ministério Deus Amor foi aí. Quando eles começaram a fazer do dinheiro o mamon. Aí começou, ouvinte, eu estou dando testemunho. Aí começou o mamon a entrar dentro da igreja. Agora já não era mais jejum e oração que levantava um obreiro. Eu me lembro que para ser um simples cooperador, tinha que passar 6 meses como Daniel, orando ainda. Tinha dia para orar. E orar ali, ó. 1 hora de oração, 2 horas de oração. Tinha que ter calo no joelho. A identificação, a nossa teologia era calo no joelho. Até hoje eu falo por jovem. Aí eles pegam aqui, olha meu joelho. Ih, agora de jovem tá tudo com calo, graças a Deus. Calo no joelho, irmãos. Que era a marca da Igreja Deus Amor. E tinha na parede, a minha casa é chamado casa de oração, era oração. Aí depois entrou esses jovens, eu me lembro, essa petição, não estou julgando, mas essa petição de oferta começou com o Sérgio Sora, né? Que ele tinha muito, sei lá, sabia pedir mesmo, pedia muito, irmãos, né? A igreja começou a crescer, aí começou a igreja, o templo, começou a melhorar o templo, mas o templo espiritual, que é a vida espiritual, começou a cair. Por quê? Agora só podia ser o obreiro quem soubesse pedir, quem tirasse tanta oferta. Aí os obreiros espirituais começou carnal, aí começou aquela doideira, irmãos. Eu nem posso falar, não posso nem falar o que eu passei, o que eu vi, o que eu presenciei, para vocês verem, né? Aí começou aquela doideira. Aí nessa doideira teve um ponto, eu não tenho medo de falar não, teve um ponto que até o saudoso missionário Davi Miranda entrou na onda desse jovem também, né? Que às vezes ia na reunião em São Paulo lá, a gente já arrebentado, precisava de palavra de consolo. O missionário também influenciado, chegava lá e chamava... quando eu conheci o missionário, né? A gente ia na reunião, ele chamava preguiçoso quem não orava e quem não jejuava. Mas teve um ponto na vida dele, em reunião, né, uns tempos para cá, teve um ponto na vida dele, que agora, quem não mantesse uma igreja naquilo que eles pediam, que era obrigado
o dirigente, né, prestar conta lá financeiramente, era preguiçoso, era ladrão, começou a doideira. Tem muita gente, irmãos, que está desviado, outros até morreram desviados por causa do dinheiro que se tornou mamão, que se tornou maldito na Deus Amor. A realidade é essa, a verdade é essa, né? E muitas outras coisas que eu presenciei, que eu nunca aceitei, nunca vou aceitar. Isso, nunca aceitei, nunca vou aceitar. Não estou fazendo facção. Estou dando aqui, irmãos, um testemunho de muitos cantores bons que levantou na Deus Amor, mas os cantores davam até lucro para o ministério, mas os cantores mesmo não tinham lucro. A realidade é essa. Quem sempre teve lucro eram os cantores, os filhos, os filhos, que até hoje é assim, né? Igreja familiar. Então, o verdadeiro ministério não é a igreja familiar, porque quando se fala, irmãos, obra espiritual, é independente de amizade, é independente de família. Lembra o Senhor Jesus? A minha família são aqueles que fazem a vontade de Deus. Se não faz a vontade de Deus, não é família de Jesus. Então nós não podemos privilegiar mais um do que o outro. A palavra de Deus chega a dizer, o próprio apóstolo Paulo diz, para nós sermos submissos um ao outro. Se nós formos submissos um ao outro, não vai ter problema na igreja. Igual tenho aqui o meu filho aqui, graças a Deus, né? Tem um Davi Ribeiro aqui que está conosco. Graças a Deus eles gostam de estudar, né? O nosso ministério aqui, graças a Deus, está pela misericórdia. Aí eles gostam de estudar, só que a igreja cresceu. Aí eu tenho condições, né, de pagar uma faculdade deles, né, que o Davi, graças a Deus, está fazendo aqui a faculdade de Direito, mas estamos aqui na luta, né? Mas eu estou falando assim, a igreja está grande. Aí só os meus filhos vão ter direito se tiver pessoas que é fiel ao ministério e o filho ou a filha está precisando de ajuda, por que o ministério não ajuda? Porque se esses jovens amanhã ou depois estiver numa boa profissão, aonde vai ser os dízimos deles? Dízimo de igreja é para isso, oferta de igreja é para isso. Não é só para pagar aluguel, é para ajudar os necessitados. Vê lá a igreja de Atos dos Apóstolos. Está ouvindo, líderes? Que estão ouvindo aí a palavra de Deus. Você que está na frente de trabalho aí, que são os bons líderes, que pregam a doutrina. Mas olha para os necessitados também, não julga não, ajuda os necessitados. Quem tem um, se for possível, vende e ajuda aquele que não tem. Essa é a verdadeira obra de Deus. O apóstolo Paulo, ele chegou a dizer, né, se eu não me engano, foi para a igreja de Filemão, que ele podia até ser sustentado da obra, mas ele preferia, muitas vezes, fazer tenda e vender para ajudar os necessitados. Nem era para ele, ele passou fome, passou frio, mas ele tinha aquele carinho espiritual de ajudar os necessitados. Ele fazia tenda para ajudar os necessitados. Não era para ele andar de carro. Não é pecado um líder ter carro, não é pecado não, irmãos. Eu vou dizer a vocês, ouvintes aí que vai ouvir ou tá ouvindo, esses aviões que certas denominações compram aí, fazenda que eles compram, se é com dinheiro da igreja, é comprovado pelo Ministério Público que é com dinheiro da igreja, vocês podem pedir eles, leva a polícia, pede eles para andar no avião, para ter também direito na fazenda, porque é da igreja, não é deles não, ouvinte. Se é comprado com dinheiro da igreja, é comprovado, a igreja, os membros têm direito. Não tem esse negócio de líder estar comendo caviar e membro comendo ovo. Esse é o verdadeiro evangelho, igreja. Meu Deus, onde Deus me levou, hein? Esse é o verdadeiro evangelho. Então, irmãos, eu conheço o ministério quando era de oração e o ministério depois começou na carne. O que eu quero dizer? Dentro da palavra de Deus, não fugindo da palavra. Se você começou na oração, como é que agora você vai valorizar mais a vida financeira do que a oração? Porque a palavra de Deus diz, buscai o reino de Deus e a minha justiça, demais coisas eu acrescentarei. Não é esse acrescentar forçado. Irmãos, todos que eu conheci que entrou por esse caminho de ficar só batendo em cima de oferta, em cima de oferta, em cima de oferta, tem que trazer, e até mesmo afastava, tem pessoa desviado, pessoa que não quer mais saber do evangelho, tem pessoas que isso eu não aceito, mas infelizmente aconteceu que voltou até para o centro espírita.
por causa desses tipos de coisa que acontecia na igreja, mas todos, irmãos, não permaneceu. Por isso que eu estou falando, esse ministério Deus é Amor é levantado pelo Espírito Santo. Eu nunca vou ser contra ele. É levantado porque não permaneceram. Eu me lembro, irmãos, que a gente tem a Santa Ceia, de todo mês tem que ter a Santa Ceia. Então levantaram a Santa Ceia do concerto, levantaram a Santa Ceia disso, e quem não levava voto, e quem não cumpria, não podia cear. Eu mesmo, coitado, como é que... Eu jovem, como é que eu ia cear? Eu nem ceava, irmãos, porque eu não tinha como cumprir. Teve um momento na minha vida que eu não tinha como cumprir com a vida financeira. Como é que pode? A vida financeira me proibir de eu tomar uma ceia. A vida financeira me proibir de eu entrar numa reunião, que só podia entrar na reunião se tivesse voto. Sabe o que aconteceu? Eu falava, os irmãos ficavam tudo abatidos. Eu, irmãos, os que chegavam perto de mim, que eu tinha oportunidade, eu falava, irmãos, não se preocupa, lembre-se, Gamaliel falou, o que é de Deus permanece, o que não é permanece. Cadê as Santas Ceias do concerto na Deus Amor? Cadê aquelas Santas Ceias? Só ficou a que era oficial mesmo. Cadê os homens que batiam no peito, que punia? Cadê eles? Estão na Deus Amor? Não estão. Teve um certo ponto, quando assim que eu entrei na Deus Amor, voltando lá atrás, eu achava que todo mundo, todos os presbíteros, diáconos da Deus Amor estavam no céu. Deus foi e me deu uma visão, irmãos. Nem todos estavam no céu, ali eu aprendi. Porque embora que eles pregavam a doutrina, mas a vida espiritual deles estava toda arruinada. Aí eu me lembro que Deus me mostrou uns presbíteros até que pregavam a doutrina. Aí a Deus Amor nunca aceitou, né? Bigode. Mas eles eram de bigode. Eles eram de cabeludo. Eles com cabelo cortado, eles eram cabeludos espiritualmente. Cuidado, ouvinte. Não seja cristão de aparência, porque de aparência, às vezes, você está firme, mas espiritualmente você está longe de Deus. Isso serve para mim também. Então Deus quer corpo, alma e espírito. O corpo para nós testemunharmos como nós devemos servir a Deus na vestimenta. A alma é aquilo que eu tenho que testemunhar para Deus, que Deus conhece. Amém? E o espírito é testificar para Deus. Porque o que é a alma? A alma, quando eu pecar, eu saber se humilhar, não esconder o pecado. Deus quer corpo, alma e espírito. E o espírito é o que? Verdade, andar na verdade. Então, ouvinte, começou no espírito, continua no espírito. Amém? Eu não vou pedir perdão porque eu tenho certeza que foi Deus que tocou no meu coração para trazer essa mensagem, para trazer esse testemunho. Não estou aqui criticando ninguém, estou falando o que aconteceu e tenho prova que aconteceu. Tá, ouvinte? Isso é para aumentar a fé dos irmãos. Não fica aí abatido porque está acontecendo isso no ministério, não. Continua orando, continua jejuando, continua buscando a Deus. Deus vai te dar direção. Que Deus, irmãos, não envergonha quem busca. Envergonhados são todos aqueles que deixam a palavra, que deixam o caminho do Senhor. Amém?